Boa tarde, gente. Me chamo Lucas Silva do Nascimento, sou acadêmico do curso de História e também bolsista do programa Residência Pedagógica, o EMA Campus Caxias, em parceria com as escolas da Rede Estadual de Ensino e da Rede Municipal de Ensino na cidade de Caxias, Maranhão, na área de História. Eu sou Patrícia Araújo de Oliveira, também sou residente, né, do programa Residência Pedagógica. O nosso relato é, que, que elaboramos tem o título de Vivências na Sala de Aula por meio das mídias sociais enquanto captação profissional de professores, a partir do programa Residência Pedagógica, na qual nossos preceptores foi o professor Antônio José dos Santos e o professor Cícero Veloso de Araújo, os nossos orientadores e coordenadores do projeto foi o professor doutor Eloia Barbosa Abreu e o professor doutor Reinaldo Barroso dos Santos Júnior. Com o nosso subprojeto, a metodologia de projetos no ensino de História, a residência pedagógica no curso de licenciatura em História em Caxias, Maranhão, programa Residência Pedagógica 2021. Bom, a metodologia de projetos ela pode auxiliar na ampliação de visão interdisciplinar, pois ela representa um processo metodológico de aprendizagem que envolve níveis de integração, interconexão, interrelacionamento de informações, agregação de informações, conteúdos, conhecimentos e saberes na busca de uma abordagem mais complexa, a qual o professor, ao optar por uma metodologia de projeto na sala de aula, ele precisa criar situações que se refletem em problemas para serem trabalhados por seus alunos, na qual ele vai envolver confronto para serem trabalhados por seus alunos, envolve confronto entre diferentes pontos de vista e gerando discussões sobre essas temáticas pelos alunos. Bom, o professor, através das suas metodologias de projeto, deve sempre se perguntar qual é o objetivo desse projeto, qual a metodologia que eu vou usar na aplicação de conteúdos. O meu objetivo é fazer com que os alunos tenham uma curiosidade sobre o assunto, achar maneiras que incentivar eles a ter interesse sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula. Isso também ajuda o aluno a compreender mais, achar outras formas muito mais de ensinar, maneiras mais fáceis de ele aprender a usar, usando os recursos tecnológicos que tem ao favor tanto do professor como do aluno no campo educacional também, tanto para a formação do aluno como para a formação do futuro docente, professor de história em sala de aula. Nossos objetivos, o geral foi demonstrar como foi participar desse programa, que é de extrema importância para a formação como futuros docentes. O específico foi mostrar como foram feitas as regências, qual é a nossa visão enquanto futuros educadores, principalmente neste tempo de pandemia, né, na qual os nossos relatos, né, foram construídos para, né, mostrar nossas vivências, como foi a nossa visão, como é a nossa visão, na verdade, como é e está sendo a pandemia e as aulas, as nossas vivências durante esse processo de aprendizagem dos alunos, não só dos alunos, como também nossos, como futuros professores. No relato que a gente produzimos, a gente usou referências teóricas, né, que falavam sobre a questão da educação, do ensino à distância, de como o professor devia se comportar em sala de aula. Essas são algumas das nossas referências. Leal Miranda, Inova 2017, Matar Marta 2018. 18, e Nascimento e Maia Nardi 2019, e Pena 2008 e Silva 2008. Através desses teóricos que falam sobre a questão da educação do ensino online híbrido, isso nos ajudou a como na prática nós futuros professores como achar essas metodologias, achar essas maneiras de ensinar. Então, com a residência pedagógica nós podemos, através dos textos discutidos durante o programa, as reuniões, estreitar mais essa relação de teoria com a prática. A gente aprendeu com esses textos na teoria como é que deve ser e na prática começamos a aplicar de como a gente estava como futuro docente, né, se constituindo como futuro professor de história docente, usando essas tecnologias através do ensino híbrido. Pois é, esses autores eles foram o suporte necessário para a realização desse trabalho, no qual os resultados foram satisfatórios sobre as nossas vivências na sala de aula. Então, no relato, dividimos o relato como primeiro relato e segundo relato. O primeiro relato foi relatado por mim, Patrícia Araújo de Oliveira, né, na qual eu relato como foi a minha vivência em sala de aula, como
foi a minha perspectiva e a minha visão em relação a esse momento, né, na qual eu tive a oportunidade de participar durante a residência em 2 escolas do município diferentes. A primeira foi a escola Antônio Edson, na qual minha preceptora foi a professora Maria Raimundo Belchior, né, na qual foi dividido, né, em grupos. Eu fiquei com o 8º ano C, junto com o Maicon, a Jesus Ellen, Carolina e a Tamara, na qual nós duas dividimos o trabalho, a regência, que foi a regência sobre a Revolução Francesa, a qual passamos a atividade para os alunos, para que eles compreendessem mais sobre como foi essa revolução e o que ela causou e o que ela deixou, né, para a atualidade, né? Então, na pandemia que se iniciou no ano passado, muitas escolas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, tiveram que mudar a metodologia às pressas para que os alunos não perdessem o ano e não atrasassem as séries que estavam referentes às faixas etárias, de acordo com a aprendizagem, né? E a única forma encontrada foi o ensino híbrido, o ensino remoto, o ensino à distância, na qual já vem sendo utilizado nas universidades há anos, as aulas à distância sobre o sistema EAD, na verdade, né? E acabou que sendo utilizado pelas redes de ensino, né? Pelas instituições de ensino. Então, de acordo com o nascimento da ENAD, nas esferas das tecnologias digitais, as ferramentas online dispõem de uma potencialização enorme no que se refere à promoção de um ensino inovador, otimizado no trabalho docente, contribuindo qualitativamente no ensino e na aprendizagem dos educandos. Por meio da internet, os educandos eles têm a possibilidade de ter acesso a um vasto repertório de recursos multimídias, como, por exemplo, imagens, vídeos, animações, né, como foi relatado. Na escola Antônio Edson, eu utilizei para ministrar a aula o conteúdo do livro e também pesquisas na internet. No Antônio Baima, que eu participei depois, né, lá durante a residência, que o meu preceptor passou a ser o professor Cícero, já ministrei 2 aulas, né, sobre a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Tanto quanto a escola Baima quanto a Antônio Edson, elas utilizaram o Google Meet como forma de aprendizagem, né, dos alunos. Também foram utilizados slides, né. Primeiro eu fiz a observação nas 2 escolas, né. Depois a observação dos respectivos companheiros de residência e depois eu dei as minhas aulas. Na Antônio Edson, eu dava as aulas no horário da tarde, às quartas-feiras, e às segundas-feiras eu dava no Antônio Baima, das 10 às 11 horas, né, na qual durava 50 minutos as aulas. A regência na escola Antônio Edson, da Revolução Francesa, né, na qual fizemos essa aula, eu e a Tamara, passamos atividades, como já falei, a atividade continha como marcar, resumir e completar. Eram umas questões bem fáceis e bem amplas, para que o aluno compreendesse e demonstrasse o conhecimento através da aprendizagem, através das regências que dispomos para eles. No meu segundo relato, eu fiquei no Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves, na parte do turno matutino, com o 2º ano D matutino. Era uma turma numerosa, mas bem participativa. Ao mesmo tempo, a escola usava o Google Meet como para ministrar os conteúdos da aula e o Classroom para passar as atividades, conteúdos de prova ou trabalhos. Bom, eu também, nessa experiência do meu relato na escola Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves, com a turma do 2º ano do ensino médio, eu também encontrei dificuldades. Pelo seguinte fato, a internet da escola não era muito boa, porque a escola passou a ser o ensino híbrido, depois uma parte da turma ia presencial e a outra ficava online em casa. O problema é que a parte da turma que ficava online não tinha condição às vezes de acompanhar, porque a internet da escola não era muito boa. Tinha aulas que o professor não conseguia mandar nenhum link. Então, alguns alunos saíram prejudicados. Somente os que estavam na parte presencial é que
participavam das aulas e estavam estudando os conteúdos, enquanto os alunos da parte online não tinham como entrar na sala de aula virtual. Principalmente eu, que estava acompanhando a maior parte, participando com o professor Antônio José dos Santos, o meu preceptor, o professor Tony, da escola, que ele é o professor da turma que eu estou atualmente na residência. Eu achei outras maneiras de ministrar os conteúdos para os alunos que ficavam parcelados, para que eles não pudessem ficarem prejudicados em relação àqueles que participavam do presencial. Então, eles me perguntavam, eu criei uma turma no WhatsApp, tirava todas as dúvidas deles, muitos me perguntavam sobre o trabalho, foi passado debate, prova. Eu, juntamente com a minha colega também, a professora Brenda, estávamos na mesma turma. Cada turma, o professor Tony dividiu dois residentes, e eu e a professora Brenda Suane Mota Ribeiro. Então, eu e ela, a gente sempre achava outras maneiras de mostrar o conteúdo. A gente passava slide, principalmente porque o slide era uma maneira também de uma ferramenta que a gente usava para que o livro, muitos deles falavam que o livro era muito resumido. Eu e a professora não tínhamos acesso ao livro físico, então o professor sempre tirava e mandava digitalizado para nós, para o nosso PV do WhatsApp. Então a gente conseguia acompanhar os conteúdos, fazendo os planos de aula. Então, isso me ajudou, né, a usar, achar outras maneiras como futuro professor e docente, né, através dessas tecnologias de ensino. Nessa citação, eu pude perceber a importância, né, de que nós, professores, sempre vamos ter que nos dinamizar, achar outras maneiras para que os alunos possam aprender, né? Porque a gente, com essa pandemia, nós tivemos que se reinventar usando as tecnologias, né? Então, foi uma maneira de como os professores gravar videoaulas, de como dar aula, essas videoaulas, os conteúdos, para assim que os alunos pudessem compreender o conteúdo, né? Através de uma videoaula, porque muitos deles sempre falam que o livro é pouco resumido. Então, isso nos ajudou a formação de usar essas tecnologias ao nosso favor como formação de futuros docentes e futuros professores de história. Aí está um dos conteúdos do livro que eu ministrei, que foi o feudalismo, que no início, quando eu entrei logo no programa, já foi na regência mesmo. O professor Tony começou a discutir, ele pediu os residentes, aí todo mundo se reuniu e uma turma do segundo ano, a gente começou a explicar sobre o feudalismo e foi muito bom e interessante essa discussão, né? Trocamos ideias, o professor Edinaldo também ajudou muito, eu também contribuí, todo mundo participou. E na semana seguinte ele dividiu todas as turmas e cada um dos residentes ficou com uma turma de segundo ano. Podemos perceber, né, que nessa forma de ensino, na medida que ela vai acontecendo, primeiro durante a pandemia, pois sabemos que muitos dos alunos em outras localidades não têm muito que acompanhar esses conteúdos online, porque muitos deles não tinham internet em casa, alguns tinham, outros não. Então, foram achadas outras maneiras, né, de meus colegas que falaram, eu criei um grupo do WhatsApp, mandei uma atividade, aí o outro colega às vezes ajudava um colega que não tinha, mas tinha outros que não conseguiam acompanhar. Então, sempre, nessa pandemia, eu creio que todos os professores encontraram dificuldades, né? Porque tivemos que usar essa tecnologia a nosso favor, através do ensino, né? Então, nós sabemos que essa é a nossa realidade, né, do Brasil. Então, sempre o professor tem que usar isso ao que estiver ao seu alcance, com a tecnologia, qual meio, recurso, se é notebook, celular, se é videoaula. Então, sempre o professor tem que estar sempre planejando o que ele vai fazer com a sua turma, aula, sempre. Bom, concluindo. Então, as aulas do ensino híbrido, de forma remota, está sendo de importante ajuda e de fortalecimento ao ensino desses alunos, de que, de qualquer forma, essa foi a melhor encontrada para que o ano não sofresse tanto abalo, como de fato tomou logo no início do ano letivo, que por sinal foi muito prejudicado. Como futuros docentes em sala de aula, aprender a mexer nesses meios tecnológicos no campo educacional, assim também se reinventando com essas tecnologias de ensino híbrido, que por conta desse momento em que estamos passando no Brasil,
Nós, professores, tivemos que nos reinventar através da tecnologia, assim, através da residência pedagógica, temos compreendido como futuros professores de história em sala de aula, teremos sempre desafios no campo da docência. Isso. Através do programa Residência Pedagógica, eu e minha colega, isso nos ajudou a perceber como futuros professores de história, futuros docentes, achando maneiras, metodologias, isso ajudou muito na nossa formação, e usando essas tecnologias. Isso também ajudou a nos construir nossa própria identidade de futuro docente, futuros professores de história em sala de aula. Assim, nos ajudando também a entender mais o campo educacional atrelado às tecnologias digitais de ensino. As nossas referências, muito obrigado e boa tarde.